Senhor, igreja, soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, nós te glorificamos, Senhor, na noite desse dia, Senhor, te pedimos a graça da tua presença, pedimos, Senhor, a dádiva do teu poder, confirma, Senhor, aqui o teu agir, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, te glorificamos e te pedimos, fica conosco, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Eita glória. Só ficou sem energia elétrica aí um tempo aí, mas ficou sem energia comigo. O espiritual também não girou nesses dias que ficou sem energia aí, parece. Mas é Deus. Segunda de Crônicas. Já dizia meu pai, nunca ajuda quem não atrapalha. Segunda Crônicas, capítulo 24, 25, 26. Entendi. Quantos dias você Sem energia desde sexta-feira. Força não me faltou nenhum dia, graças a Deus. Sem energia elétrica desde sexta-feira. 27. Mas eu não expliquei. Reinaldo Visual. Eu expliquei o 26 direitinho? Então o nome de Uzias. Qual era o outro nome de Uzias? Olha. E nós assistimos a aula também, né? E aí, qual era o outro nome de Uzias? Essa parte eu não estava não. Eu não vi. Tá vendo aí? Eu estava com o também peguei. Eu não vi. Segunda de Crônicas 26. Uzias reina e prospera. Essa parte nós vimos, né? Uzias também era conhecido como Azarias. Tá? Então, em Reis, no próprio livro de Crônicas, em algumas situações da Bíblia, você vai ver sendo mencionado Azarias e a Bíblia está falando de Uzias. Tá? É a mesma pessoa. É a questão de Daniel, né? Belsazar, foi chamado de Belsazar. Né? Ele colocou o nome dele de Belsazar. Então, Daniel e Belsazar é a mesma pessoa. Mesma coisa que Uzias e Azarias. Em 2 Crônicas, na genealogia você pode encontrar outro Azarias, né? Mas nesse período, tá, de transição do cativeiro aqui, você vai encontrar Azarias, a Bíblia está falando de Uzias, tá? Uzias, o rei Uzias, também era conhecido como Azarias. Ok? Beleza? Até aí, notado, né? Então, Pastor, tinha alguma finalidade específica esse segundo nome? não, geralmente tinha essa questão, né? Por tradição familiar ou como se diz, tradução do próprio nome, entendeu? Porque tinha muito disso. Hoje a gente não tem apelido. Era a mesma coisa nessa situação. Isso, era mais fácil, né? Ó, o Bill, né? Se eu falar assim, você já sabe É o Rio. Vamos lá. Segundo de Crônicas 26, a Bíblia fala isso, né? Fala aqui, ó. Porque Deus se buscar o Senhor Deus nos dias de Zacarias, talvez por isso, né? Talvez por associar o Azarias com Zacarias, talvez por ficar mais, a dupla ficar mais dinâmica, tá certo? Não entendi, pode. Certo, tem? Uzias é atacado de lepra, essa questão eu expliquei na outra coisa. No 26, 20. O Azarias era o sumo sacerdote? Não. No 26, 20, está falando. Vamos lá. 26. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele e também todos os sacerdotes, é o que eu estou falando.
que é o sacerdote. Tá? É por isso que a gente precisa tomar cuidado. Ele também era conhecido como Azarias, que é a situação aqui, ó, do 5, porque Deus sabe buscar a Deus nos dias de Zacarias, sabe em visões, Deus nos dias em que buscou o Senhor, e Deus o fez assim prosperar. Em outras questões, outras que eu estou falando, em Crônicas, em Reis, você vai ver falando de Azarias na posição de rei. Então não é o sacerdote, é o Uzias. Tá certo? Beleza? Mas você viu como é que é a mesma coisa João, né? Se você achar que todo João na Bíblia é o João da revelação, não é, né? Judas, né? Tem gente que não lia o livro de Judas na Bíblia. Ah, não vou ler Judas. Por que não? Judas traz Jesus. Não, Judas que escreveu o livro que não é o que traz Jesus, é outro Judas. Entendeu? Tem gente que não sabe disso, né? Então, na Bíblia tem muito dessas coisas. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Para não matar o Judas errado. Tá certo até aí? Vamos lá. A questão da lepra eu já contei para vocês, né? Eu expliquei como foi. Expliquei. Natal. Quem estava aí, Natal? Expliquei. Certo? Então, é isso. João reina, Jotão reina e vence os amonitas, né? O filho dele assume. Agora, depois disso, Acais é ímpio e os sírios afligem-no. Aqui é a sucessão de reis, tá? Busca socorro no rei da Síria e não acha. Olha aí, Deus já começa a apertar, né? Você vê que agora ele vai buscar socorro para o inimigo contra os irmãos, contra o próprio povo de Deus, né? O povo de Judá buscando ajuda com os inimigos, né? Com a Síria contra os seus irmãos. Por favor, entendeu? E você vê que a derrocada, vamos dizer assim, ela só está começando. E aí vem Ezequias, né, que manda purificar o templo. Olha que bonitinho. Mas parece que a gente já conhece, né? Todas essas histórias, a gente já sabe como é que termina, né? Enfim, aí chegam os levitas, purificam o templo. Ezequias agora restabelece o culto, traz de volta a adoração a Deus. Obrigado. Traz de volta a adoração a Deus, né? E volta o povo a clamar ao Senhor. Capítulo 30, Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Olha que maravilha. Capítulo 30, Ezequias agora convida todo o povo a vir a Jerusalém celebrar a Páscoa. Olha o culto voltando. O que é isso aqui? Uma celebração de Santa Ceia, né? Todos nós sabemos que a Santa Ceia substituiu a Páscoa. Então, o que eles estão, né? Qual que é o advento aqui? Eles estão trazendo de volta o advento, né, da Páscoa, que já seria representada a Santa Ceia, né? Que Jesus iria apresentar ainda a Santa Ceia. Mas é o que eles estavam comemorando aqui, a ceia do Senhor. Estavam comemorando aqui, né, o advento da união da igreja, da união do povo. Se os outros não querem se unir a nós, amém, nós já estamos unidos. Nós já estamos completos. Nós não precisamos que eles se unam a nós para a gente ser alguma coisa. Não, nós já estamos juntos, nós já estamos unidos. O que eles poderiam era agregar conosco. Mas se eles não querem, nós não estamos faltando pedaço. Nós já somos inteiros. Já somos uma equipe, já somos, entendeu? Então eles entenderam isso. Olha, nós estamos chorando por causa dessa divisão, nós estamos tentando costurar um tecido que está rasgando. Agora eles entenderam que eles não precisavam ajuntar todo o povo. Vamos ajuntar quem quer. Vamos juntar os que já estão dentro, os que já querem entrar no propósito, os que decidiram andar junto. Então agora nós estamos costurados, então nós vamos fazer o negócio acontecer. Já que nós estamos juntos, já que nós estamos dentro do mesmo propósito, então agora, você vê que o negócio foi começando devagarzinho? Começou na purificação do templo. Então, vamos tirar o que não serve, vamos retirar o que não convém. Aí chegou a parte dos levitas se purificarem também, consagrarem a sua vida, se separarem ao Senhor.
purificarem o templo. O que isso quer dizer? Tirar, né, aquilo que tinha sido colocado para dentro, que não era da vontade de Deus, as coisas consagradas a ídolos que ainda estavam por ali, aqueles que não eram separados para o ofício, que tinham se envolvido no meio dos levitas, estavam por ali dentro da casa, foram tirados e ficado somente realmente quem era da tribo de Levi, quem tinha sido separado por Deus para executar aquela função, para cuidar daquela coisa. O restante foi tirado, porque não foi essa a ordem do Senhor. Deus nos separou a tribo de Levi para isso, então era isso que tinha que fazer, né? E a coisa meio que bagunçou um pouco no meio do caminho, mas agora vem Ezequias e começa a dizer: não, sabe por que Deus não está se manifestando? Porque as coisas estão fora do lugar, é muita desordem. Às vezes a gente tem tudo para prosperar, a gente tem tudo para fazer acontecer, mas falta uma ação, né? Como uma empresa que tem todos os insumos, né? Tem tudo que precisa, mas aí contrata gente que não sabe trabalhar, não sai nada. Você tem tudo que precisa fazer, você tem os recursos, você tem o dinheiro, você tem as coisas, mas aí você tem um pessoal que não foi treinado, um pessoal que não foi bem instruído, que não foi bem ensinado, que não foi bem esclarecido do que tem que ser feito, tá certo? E o negócio não acontece. E aí você pega às vezes uma empresa que não tem tanto dinheiro, não consegue investir, mas os seus funcionários são bem treinados, então eles conseguem executar um serviço, mesmo faltando insumos, mesmo faltando alguns recursos, eles conseguem desenrolar, desenvolver. Por quê? Porque eles sabem fazer, eles sabem o que tem que fazer. E isso nós herdamos de Deus. Nós herdamos de Deus o fazer, né? A gente não é um presente que nem Deus, tipo, né? Vai acontecer. Não, mas se a gente pôr a mão, acontece. Se a gente desenrolar, vai. Quem foi que ensinou para nós assim? Ó, bate que a porta se abre. Pede que você recebe. Quem ensinou isso para nós? Jesus. Ele está falando: ó, se mexe, faz a sua parte, vai atrás, desenrola, que eu estou aqui, ó, para te dar a vitória. Você consegue entender isso? Amém? Então é isso. E aí a gente vê então as coisas agora acontecendo. E aí Ezequias percebe que mesmo com aquela união, ele percebe que agora a casa está arrumada, ele percebe que o que estava faltando? Culto. Estamos unidos, a casa está arrumada, a casa foi consagrada. Opa, o que está faltando? Culto. Vamos cultuar o Senhor. Agora já cultuamos a Deus, preparamos o nosso culto. E agora, o que está faltando? Sacrifício. Sacrificamos, agora o que está faltando? Opa, está faltando agora agradecer, está faltando agora a Santa Ceia. Nós vamos celebrar a Páscoa. O que era mesmo a celebração da Páscoa? Saída do Israel do Egito. Comemoração pelo livramento, né? Pela saída do Egito, né? A felicidade deles, que Deus não tem entregue eles na mão dos inimigos, né? Era a comemoração, na verdade, do livramento da morte dos primogênitos. Essa foi a comemoração da Páscoa, da praga, da morte dos primogênitos que não tem alcançado eles. Entendeu? O sangue do cordeiro, pega a referência, o sangue do cordeiro na família, né, que o sangue da porta representava a família. Então, o sangue do cordeiro trazendo livramento para aquela casa, para aquela família. Pegou a senha? O sangue de Jesus trazendo livramento para cada um de nós, né? Aí a gente vai em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu. Se eu creio, eu obedeço. Se eu creio, eu faço aquilo que ele me ensina. Eu coloco em prática os ensinamentos, tá certo? E aí o livramento é certo, porque eu estou dentro da vontade de Deus. O que dava certeza e segurança para Davi declarar que o Senhor estava com ele? Obedecer a Deus. Porque ele estava com Deus. Não tem como ele não estar comigo. Se eu estou exatamente no lugar que ele me mandou estar. Se eu estou no lugar que ele marcou o encontro comigo. Ele marcou o encontro comigo, não foi eu que marquei o encontro comigo. Ele marcou o encontro comigo. Eu estou no lugar onde eu devia estar. Então, meu irmão, eu estou seguro. Eu posso não estar vendo ele. Ok? Mas eu estou seguro. Você entende isso?
revelações que João recebeu e fala: nossa, como João foi íntimo de Deus, como que Deus pôde revelar o Apocalipse, o que ia acontecer, né? E Moisés, que falou de um momento em que ele nem tinha existido ainda, um momento que o homem nem era criado ainda, o primeiro homem não tinha sido criado ainda, e Moisés explica como é que foi. Quem escreveu o Êxodo? Quem escreveu o Êxodo? Moisés. E ele conta para nós o quê? No princípio criou Deus céus e terra. E Moisés estava onde nessa hora? Assistindo? O que foi isso? O que foi isso? Uma revelação. Tanto quanto a de João. Porque o fim é certo. O fim é certo. Hoje a gente vê algumas coisas acontecendo, a gente vê um jovem entrando para o caminho do tráfico, da prostituição, se envolvendo no... A gente já não sabe qual é o fim? A gente sabe qual é o fim. A situação de São Paulo hoje, né? A chuvinha que deu, a gente sabe o resultado. Se chover 15 dias direto em São Paulo, você consegue antecipar o futuro? Você consegue. Mas e o que veio antes de nós? O que não aconteceu? O que não, entendeu? Não tinha referência para ele, não tinha padrão de referência. Não tinha nada. Tinha nada. No livro dos próprios historiadores, eles falam que de 500, literalmente, de 500 anos para trás, sim, é tudo especulativo. Nada é certo. Porque se perde. Se eu contar uma história aqui para vocês hoje, e vocês não tiverem mais relacionamento comigo, mudei, fui embora, para fora do país, sumi do mapa, vocês perderam contato comigo, mudei, desapareci. Daqui 50 anos, vocês vão falar dessa aula, vocês vão falar de coisas que nós vivemos juntos, e cada um aqui vai contar de um jeito. Cada um aqui vai contar em cima da sua perspectiva, em cima do seu ponto de vista. Isso não é errado e ninguém vai estar mentindo. Foi aquilo que você captou, foi aquilo que você guardou. Você vê pelos evangelhos. Eles estão contando a mesma história. E aí tem hora que você fica confundido se é o mesmo cego, se é o mesmo coxo que eles estão falando. Porque um fala que era um cego, o outro fala que é dois. Aí você não sabe mais se era no mesmo dia ou se era outro episódio. Sim ou não? A gente fica perdido. Mas algum deles está mentindo? Não. É que um se apegou a uma riqueza de detalhes e o outro a outra riqueza de detalhes. Tá certo? É aquela questão, né, do número desenhado no chão, né? O 6 desenhado no chão para mim, mas para o Gerson é 9. Quem está mentindo? Ninguém. Eu estou vendo o 6 e ele está vendo o 9. Eu não estou errado, e ele também não está. Né? É esse o ponto de vista, é essa perspectiva. Mas Moisés tinha base em nada, não tinha meu 6 nem 9. E não pôde especular nada. Ele não pôde especular nada. Nada. Foi literalmente visão de Deus. Tudo que aconteceu, Deus faz questão de explicar para ele, para que ele pudesse entender. Isso dava segurança para ele, isso deu segurança para ele poder dialogar com Deus. Muitos de nós, às vezes, os nossos erros, as nossas falhas, né, de coisas que talvez nós cometemos no passado, às vezes faz tanta sombra sobre nós, que a gente não se acha nem no direito de ter uma conversa com Deus. Tem crente que só ora, né? Ele ora, ele não conversa com Deus. Ele é religioso. A oração é regrada, acordou, ora, antes de dormir, ora, mas ele não dialoga com Deus. Trata Deus como um ser literalmente, né, que está lá nas galáxias, como se eu tivesse que digitar uma senha, mandar um e-mail, e pode ser que um dia Deus abra e veja e ouça. Agora, Davi, ele entendia isso, que ele era tão humano, né, e ele entendeu que Deus se faz humano para se relacionar conosco. A Bíblia não explica para nós que algum de nós pode ser que tenha se relacionado com anjos sem saber.
Por que isso? Porque Deus se faz humano para se relacionar conosco. Os discípulos, no caminho, irmãos, o que eles viram? Uma luz, um ser, um asa. Foi? O que eles viram? Um homem, um ser humano, uma pessoa, um ser pessoal. Eu preciso entender que Deus é um ser pessoal. Deus é tão grande, tão poderoso. Deus é tão majestoso em glória que Ele pode se desfazer do teu poder e vir em forma humana para se relacionar conosco, sem a gente saber que está lidando com Ele. Foi isso que Jesus falou? Cuidado, né? Para vocês não deixarem de atender uma necessidade de fato que Deus pode colocar diante de nós. E aí chega naquele dia e alguém perguntar, né? Deus fala, eu tive sem vestir e vocês não me vestiram, eu tive com fome, vocês me deram de comer, eu tive sem... Não explica isso para nós? E alguém vai perguntar assim, mas quando o Senhor me pediu alguma coisa que eu não fiz para o Senhor? Aí Ele vai fazer a gente lembrar, certo? Então, a gente precisa entender isso, que o nosso relacionamento com Deus é tão próximo quanto um relacionamento de fato entre um pai e um filho, né? O noivo precisa entender que o relacionamento dele com Deus é tão próximo quanto o relacionamento dele com o Benjamin. Você precisa entender isso, que o seu relacionamento com Deus é tão próximo quanto você e os seus parentes, tá certo? E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque eu sou muito melhor, não, porque Deus estabeleceu assim. E a gente volta, né? Vamos dar uma tocada lá em Moisés, a gente volta um tempo. E você vai ver Adão lá todo atarefado, todo cuidando das coisas. Adão não tinha um relógio, não tinha um WhatsApp, mas quando ele viu o sol baixar, ele sabia, o Senhor vai vir me visitar. E a visita era tão certa que no dia que ele errou, que ele se sentiu em falha diante de Deus, a Bíblia vai dizer que quando Deus chama, ele já está escondido, ele não vai se esconder, porque ele sabia que Deus ia chegar. A Bíblia não fala que ele correu e foi se esconder, não, a Bíblia fala que quando Deus se apareceu, ele já estava escondido. Por quê? Ele sabia que Deus viria, a visita é certa, e nós precisamos entender isso, a visitação de Deus é certa sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu não sei como é que eu vim parar aqui, mas tudo bem, estamos aqui. Segunda de Crônicas, capítulo 30. O Senhor direciona a nossa vida, nós precisamos entender isso, né? E nós? Quando nós celebramos a Páscoa? Quando nós celebramos a Santa Ceia? Será que... pastor, a Santa Ceia a gente celebra no primeiro domingo do mês, que o Senhor vem aqui e faz a cerimônia, e aí a gente celebra a ceia. Será que é só nesse momento mesmo que a gente celebra a ceia? O que é a ceia? E aí? A comunhão para participarmos do corpo. O que a gente está fazendo agora? Ceia. Estamos compartilhando o corpo de Cristo. Não foi ele mesmo que disse, pessoal? A palavra. O alfa, o ômega, o princípio, o fim. Acontece que no advento da ceia nós temos, né, uma liturgia para despertar isso em vocês. Mas esse momento aqui, isso é uma celebração. Estamos partindo do pão. Estamos conversando acerca da palavra. Estamos compartilhando Deus, sim ou não? Entende isso? Então nós estamos em comunhão. Jesus entre nós. Tá certo? Aquele dia da multiplicação dos pães e peixes lá, o que foi aquilo ali? Uma Santa Ceia. Todas as vezes que a igreja se reúne, que nós estamos unidos por um propósito, qual propósito? Cristo. Nós estamos ceando. Nós estamos em comunhão. Você entende isso? Tem gente que não faz questão, eu faço. Eu faço questão de Jesus. Eu não abro mão do meu lugar na mesa. Não precisa ser o primeiro domingo do mês. Eu não abro mão do meu lugar na mesa. Pensou? O mês inteiro o meu lugar está vazio. Chegou no dia da ceia, eu sento no meu lugarzinho e dá um pãozinho de Jesus. Jesus não vai me arrancar da mesa. Mas a felicidade não vai ser a mesma.
que João, que Tiago, que Mateus, que estão todo o tempo com ele, está entendendo? Você consegue entender isso? Então não abra mão do seu lugar na mesa. Não abra mão do seu momento de comunhão com Cristo, um momento de comunhão com Deus. Eu falo porque eu convivo com amigos que a Santa Ceia é uma vez no ano. Uma vez no ano. Amigos meus, músico da igreja. E você precisa ver a tristeza desse cara quando chega um momento que você fala, cara, é triste. Porque a gente está lá, rindo, e se matando para tocar no escudo. E na semana da ceia. E nós somos o ano inteiro em 5 músicas. Chega na semana da ceia, tem 200 músicas, todos oficiais da igreja. O credencial. Esses caras estavam. E o louvor parece que não. Não vai, pesado. E de fato está. Porque o espiritual não está acompanhando o material. Aquilo que está acontecendo naquele dia não é real. E o que impressiona a Deus? Pessoas reais. Pessoas reais. E você vai ver o Senhor explicando isso, né? Ele conta até uma parábola, né? 2 homens orando e um de joelho lá, né? Orando, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, Senhor, eu não merecia nem estar aqui dentro da sua casa, Senhor, olha, lembra de mim. Aí o outro está em pé, né? Senhor, olha, eu estou aqui mais uma vez, Senhor, não esquece de me abençoar, não esquece de derramar, como se tivesse de fato mérito para receber alguma coisa. Aí Jesus olha e fala: quem vocês acham que está mais próximo de Deus? Aquele que está lá se humilhando, ou aquele que está em pé dizendo: Senhor, obrigado por não ser igual a esse daí. Obrigado por não ser igual a esse. Não tem reverência nenhuma por entrar na sua casa, está aí com a cara no chão. Fica em bom. Uma pergunta minha boca, mas eu não quero ver. De repente você não sabe, nós não lembro. Diga, supera, pula. Passo. Faça mais. Mas, não sei se é, né? Mas não é certo se é uma vez no ano ou tem uma. A Bíblia não estipula quantidade de vezes, tá? Nesse tempo aqui, era uma vez por ano. Nesse tempo aqui, tá? Nesse tempo era uma vez por ano que eles celebravam a Páscoa. A Páscoa era celebrada uma vez no ano, por instrução do próprio Deus, tá certo? Mas eles carregavam na arca e carregavam o tabernáculo o ano inteiro, certo? Eles estavam no período da peregrinação. Então, eles estavam carregando o lugar santo dos santos. Então, era de fato um insight, né, de comemoração para eles, só para eles se lembrarem do livramento, tá certo? Então, essa questão. Agora, eu posso fazer a ceia aqui uma vez por ano? Posso. Mas por que a gente faz mês a mês? Por que geralmente as igrejas, né, das ASS de Deus decidiram fazer assim, mensal? Né? A igreja do Davi Miranda decidiu fazer mensal. Né? Eu achei interessante adotar essa metodologia mensal para nós e não uma vez por ano, não anual, mas mensal. Por que eu achei esse método mais interessante? Por que vocês acham? Porque eu conheço os crentes da minha época. Eu conheço. Tem gente que, se não fosse a Santa Ceia, irmão, tem gente que, se não fosse a Santa Ceia, ia arrumar confusão todo mês era mais trabalho do que já dá. Então a gente traz a Santa Ceia com mais frequência, porque a pessoa está toda hora lembrando de que tem um compromisso com Jesus, de que tem um compromisso com a igreja, de que precisa disso. Está entendendo? Não é pecado eu ficar, mas eu não estou bem, 12 cedo, eu vou para o inferno. Não. Mas se eu posso participar, se eu tenho meu lugar na mesa, eu vou deixar meu lugar vazio? Não, eu quero participar. Está entendendo? É essa situação.
estamos aqui hoje num culto de ensino. Se fosse culto de Santa Ceia, estava cheio de gente. Né? Hoje, pessoas têm desculpa para não vir, porque tem alguma coisa para fazer. Vem daqui, vem de lá, vem do trabalho, vem cansado. Graças a Deus que o pastor não trabalha, né? O pastor não fica cansado, o pastor não fica doente. O pastor não trabalha, isso é pastor. Né? Então, mas cada um tem a sua desculpa. E é fato, e amém. Só que se fosse culto de ceia, se fosse culto de ceia, a pessoa ia dar um jeito. Entendeu? Mas cada um é cada um. Né? O que me preenche, o que me faz bem, o que me agrega. Né? Eu vou no ensinamento, eu volto diferente. Deus fala comigo. Eu gosto. Amém. Eu preciso. Como? Alguém não pode não entender o relacionamento que eu tenho com Deus. Entendeu? Você vai ver que Deus tá sempre desce e conversa com Adão. Deus desce e conversa com Adão. Mas a Bíblia não fala que Deus conversava com Adão. Talvez por isso ela deu atenção para a serpente. Não sei. Será que quando Deus chegava para conversar com Adão, assunto dos dias só para ele. Velho demais. Não sei, eu não estava lá. Mas a questão é que a Bíblia não mostra ela na mesa. A Bíblia não mostra ela se relacionando com o Senhor. Quem sabe por isso abriu uma e o diabo viu e não deixou passar a oportunidade. Eu não estou falando aqui de uma mulher, pelo amor de Deus. Eu estou falando de uma situação. Da mesma maneira foi Adão. O dia que Deus foi pegar a sua mão dele, pulou fora, porque o pecado já estava exposto. Ele deu atenção para o pecado. Ele também abriu brecha no mundo espiritual. E a responsabilidade era dele. Tanto que na hora de repreender, Deus não faz dinheiro. Deus vai ir. E aí, meu camarada? Você tinha que ter cuidado da situação. A mulher que você me deu, não. Eu estou falando com você. A mulher que você me deu é outro papo. Eu e ela, daqui a pouco eu vou resolver com ela. Mas agora a bronca é isso. E aí? Eita, Está entendendo? Quando que a gente vai segurar a bronca, irmão? Quando que a gente vai chamar a responsabilidade para nós, Senhor? Quem errou foi eu. Eu errei. A culpa não é do pastor, a culpa não é do irmão, a culpa não é da irmã. A culpa é minha. Porque me irritou, me insultou e falou, e eu entrei na vaga. Eu dei lugar também. Mas eu fui na onda. Eu podia ter cortado, eu podia ter marcado para lá, mas eu fui. E é o que Adão faz, ele podia ter dito, você comeu? Meu problema? Seu, minha irmã. Jeová está vindo aí, eu quero ver o que você vai dizer para ele. Jeová está chegando aí, eu quero ver qual vai ser a sua experiência. Não precisa falar nada para mim, não. Daqui a pouco ele está aí. Conversa. Eu estou fora. Estou fora disso. Tá certo? Você entende isso? Agora, como nós estamos nos comportando diante de Deus? Será que nós estamos, igual esses reis aqui? Será que nós estamos num lugar santo e sagrado de Deus, achando que Deus está do lado de fora da situação? Porque alguém que pensa que Deus está perto dele, não comete alguns erros que esses caras aqui cometeram. Por que Davi peca? Porque Davi está todas as vezes que ele estava na guerra, Deus estava na onde? Na guerra. Qual que era a resposta que ele tinha da guerra? Está indo tudo? Bem. Então para ele Deus estava onde? Igual criança quando o pai e a mãe estão em casa, né? Vou mexer no fogão, vou pintar o set, porque eu não estou sendo supervisionado. Naquele momento, Davi errou, ele pecou, porque ele não se sentiu supervisionado. Ele não sentiu que Deus estava presente. Senão ele não teria tido aquela coragem. Sim ou não? Então, de todo esse ensinamento aqui que a gente está tendo de segunda crônica, será o quinto.
que a gente deve, qual é a chave, qual é a senha que nós adquirimos durante esse ensinamento, com os erros desses camaradas aqui? Qual é a chave? Guardar a presença. A presença é mais importante do que o cargo. A presença é mais importante do que o título. A presença é mais importante do que os tesouros. A presença é mais importante do que as riquezas. A presença é mais importante do que os presentes. A presença é mais importante até mesmo do que os amigos. Se tiver que zelar de alguma coisa, zele pela presença. Certo? Porque todos esses homens erraram e falharam e transgrediram contra Deus, porque em algum momento não perceberam mais a presença, a proximidade de Deus para com eles. Você vê que os camaradas, quando assumem, é um temor, né? Deus, vou fazer tudo certinho, vou derrubar os altares de Baal, vou edificar um altar para o Senhor. Não é assim? Por quê? Porque eles acabaram de ver que alguém se deu mal por não ter obedido. Então os caras começam, né, fazendo o sinal da cruz para entrar no templo, né, vai dormir, dorme até assim, né, Senhor, aqueles aí pode ver, Senhor, Senhor me guarda, Senhor me esconde, Senhor me livre, né? Vai entrando, as coisas vão ficando normais, o tempo vai passando, parece que vai perdendo essa, né? Parece que vai enxergando uma distância, né? Deus agora achou outra coisa para fazer. Deus achou outra coisa para se preocupar. Deus agora está cuidando do Caio. Deus agora não tem tempo para mim. Vou cuidar de outras coisas, né? Agora eu comecei a ser perseguido. Agora o inimigo não me dá sossego. Então é sinal de que Deus não está comigo. Não, comigo. É isso que ele quer que você pense, né? Se o inimigo não está sossego, é porque você continua sendo inimigo. Então, glória a Deus. Né? É sinal de que ele está enxergando algo de Deus ainda na sua vida. Porque senão ele não estava incomodado com você. Senão ele não estava incomodado com a sua postura, com a sua posição. Não estava incomodado com a maneira com que você adora. Não estava incomodado com a maneira com que você se posiciona. Só que o que de fato tem que acontecer é eu estar incomodado. Porque como eu sei que Deus não está comigo? Como eu sei? Olha, uma, duas, de cada vez. Como eu sei? Se o silêncio não diz muito, o silêncio é o silêncio, Deus pode dizer. Toma cuidado. É isso aí. Mas a Bíblia fala isso, né? Quando nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. O que ela está falando ali? Minha avó me ensinou que quando as pessoas do mundo começam a te fazer muito elogio, você está melhor, nossa, você está bem, olha como você, né? O nosso relacionamento é uma bênção, né? Você é crente, mas você é igual a nós. É uma maravilha conversar com você. É sinal de que nós estamos mais semelhantes ao mundo do que com Deus, né? O que eu ia te dizer? Exatamente isso. Quando eu sei que eu não estou tão próximo assim de Deus, como eu sei? Quando eu não sou constrangido por aquilo que é errado. Eu não preciso que alguém veja eu fazendo alguma coisa errada para eu me sentir constrangido. Tem gente que fala a palavra, se não tiver ninguém vendo, tudo bem. Está tudo bem. Se alguém vê, oh Deus, como foi sem querer, escapou. Não vai acontecer mais. Quem é íntimo de Deus, quem tem uma aproximação de Deus, não precisa ninguém estar vendo. Eu sei o que é errado. Eu sei que Ele está aqui. Então a presença dele me constrange. Me constrange. Eu não sou constrangido porque o Wilson me viu fazendo alguma coisa. Não, eu pensei, meu Deus, eu pensei isso. Isso não é pensamento de crente.
ele, Senhor, olha aqui, eu quero que aquela pessoa morra, mas Senhor, não é? Mas Senhor, não é querer assim muito. Se o Senhor só levar para longe, já resolve, Senhor. Não, Senhor, assim, não, meu Deus, eu devia ter pensado nisso, sabe? Você é verdadeiro, né? Entendeu? Eu não quero que você seja falso, Senhor, não, Senhor, abençoa, Senhor, Senhor, dá riqueza, dá prosperidade, Senhor, dá uma viagem para ir para longe. Eu sei que não é esse seu coração, mas eu quero que a pessoa se enlace, se arrebente, seja sincero. Senhor, eu não estou suportando essa coisa por mim. Eu quebrava na cara dela, eu quebrava na cara dele, Senhor. Mas eu não posso, meus irmãos. Eu tenho que ser o espelho do Senhor agora. O Senhor precisa ser verdadeiro. Tem muito crente falso, não. Tem muito crente que veste uma figura de santidade, engana todo mundo e pensa que isso conta com Deus. É por isso que João Batista está na beira do Jordão e os santarrões estão lá em cima, lá que louco, para que isso? Que maluco, está vendo? Vocês têm que imitar nós. Não, esse maluco, olha que pouco. Vê se tem cabimento para uma coisa dessa. Vocês precisam imitar nós. Como nós somos servos de Deus, como a gente fala. Olha a maneira que a gente se comporta, porque nós damos ensinamento de maneira que vocês entendam, de maneira que vocês vivam a plenitude da graça de Deus. João está lá na beira do Jordão, raça de víboras, seus mentirosos, vocês não vivem isso aí não. Quem os ensinou a fugir da ira de Deus? Eu estou aqui com o pé no barro, né? Estou pregando a justiça de Deus. Pareço um maluco, mas sou um maluco de verdade. Eu sou doido mesmo, porque o próprio Deus diz que Ele é a voz que clama no deserto. Voz tem figura? Não. Voz tem aparência? Não. Ele disse, eu sou só a voz, eu não quero ser nada, eu não quero ser ninguém, não quero ser conhecido, não quero que vocês me reconheçam. Eu sou só a voz, não sou a figura. Não quero ser adorado, não quero ser idolatrado, eu sou só a voz, vocês querem ser a figura, eu não. Voltando um pouquinho, com isso que o senhor falou referente à questão de intimidade e ter a presença. Você citou dois exemplos que para mim foram bem claros, como Adão e Davi, que Adão, Deus conversava com ele toda tarde, né, se não me engano, meio leigo de algumas coisas, e Davi tinha certeza da presença principalmente nas batalhas. Então, dentre essas pautas que foram colocadas, eu consigo entender de que intimidade é diferente de ter a presença constante. Sim. Então, não necessariamente porque eu tenho intimidade ao ponto de falar com Deus, como foi o caso de Adão, que isso me priva de alguma coisa que eu possa fazer por vontade própria. Sim. Certo? Aí a pergunta que fica o que essas figuras poderiam ter feito, pelo menos, para poder manter um pouco mais dessa presença constante? Seria, no caso, se manter em comunhão constante? Nada. Eles não podiam ser perfeitos. Não era para eles serem perfeitos. Davi não podia ser perfeito. Ele não podia ser perfeito. Nenhum podia ser perfeito. Então isso já estava premeditado acontecer. Eles eram humanos. E é isso que atraía ao Senhor para eles. É isso que Deus achava graça neles. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Né? Porque eles podiam simplesmente ser uma figura. Davi podia ser a figura de santidade. Assim como Saul tentou ser. Saul tentou aparentar uma figura de santidade. Olha, gente, eu sou bem de vocês, vocês sabem, eu choro por vocês toda noite. Eu oro por vocês. Você não sabe o quanto eu sofro por causa de vocês, gente. Eu amo vocês de tal maneira. E o sacerdote ainda não chegou. E precisa sacrificar pelo povo. Então não é justo que nós fiquemos aqui debaixo desse sol, enquanto o sacerdote não chega, está fazendo descaso da gente. De certo, está se achando muito importante já. Então eu vou sacrificar por todos nós, porque eu acho justo. Alguém pediu ele? Alguém aconselhou ele? Por quê? Porque todo mundo comprou o personagem de Saul. Só não Deus. Que chegou, né, na pessoa de Samuel, você mandou todo mundo aí. O cara lá em cima, você não engana. A casa caiu, né? E agora ele vai te arrancar do trono. Tá certo? Então, Davi, ainda que ele tentasse
Ainda que ele tentasse, Deus não chamou ele para ser perfeito, Deus chamou ele para ser Davi. Porque o perfeito só Jesus Cristo. Ele não podia roubar o brilho de Jesus. A estrela ainda ia nascer. Isaías 9. Ele é a estrela da manhã. Estrela de Davi. O remanescente. Ainda ia nascer. Né? A gente fala assim, pô, mas Deus, né, pegou Elias e levou Elias no alto. Se você for estudar a vida de Elias a fundo, não teve os pecados. Deus passou as escorregadas também. Matou gente. Assim como Davi. Então todos eles tinham uma pincelada ali no. Tá certo? Porque eles não podiam ser perfeitos. Porque perfeito mesmo tinha que ser aquele que nasceria para tirar o pecado do mundo. Então Deus não espera que você seja perfeito, Deus espera que você seja verdadeiro. Que você seja capaz, do momento que você perceber que você está entrando no erro, você se redimir diante de Deus e se colocar como servo na presença dele. Sabendo que, mesmo podendo ter te descartado, ter te jogado fora, ele te escolheu, te reciclou e te deu o nome dele para você andar entre os homens. É o que acontece com Davi mesmo. No caso, Deus continua com ele, no caso, com a presença com Davi, porque Davi foi sincero. Quando o cara que eu esqueci o nome fala para Davi do erro que ele cometeu, Davi podia muito bem pedir para matar o cara e continuar cometindo o erro, mas não. Não é escondido. Davi ele foi sincero e falou: eu errei, eu pequei. E foi o quê? Pedindo com Deus. O que Deus quer? O que Deus quer de nós? Deus fez a gente anjo ou humano? Humano. O que você acha que Deus espera quando Ele vem se relacionar com você? Que você seja filho. Se Deus quisesse a quarta pessoa da Trindade, Ele tinha criado, Ele tinha feito a própria santidade. Você entende isso? Deus não quer que você viva uma vida de pecado, lógico, mas eu estou dizendo, tá? Isso não te dá margem para viver no erro. Mas, você sabendo que um grande abismo que tinha entre o homem e Deus vem e constrói uma ponte. Deus constrói uma ponte para que nós pudéssemos se achegar até a Deus. Você entende isso? Jesus foi essa ponte para nos levar a Deus, para nos trazer para Deus, não para sermos santos, mas para sermos santificados. Mas o que é santo nunca experimentou o pecado, entende isso? A coisa santa nunca foi contaminada. Nós fomos santificados. O que é isso? Limpos, lavados, levados para perto do que é santo, entendeu? Mas 100% puro, só Ele, ok? O ponto que eu ia trazer seria referente àquela passagem que Paulo fala para Timóteo se apresentar perfeito perante o Senhor. Sim. Só que você me trouxe agora é o seguinte: a gente não vai alcançar a perfeição. E justamente por causa da gente não alcançar a perfeição, a gente tem que continuar buscando ela. Mas você vai morrer tentando. E aí é por isso que em alguns momentos a gente vê os reis se distanciando e errando. Porque teve algum momento que eles acharam que já estava bom. Entendeu? Se eu achar que eu vou me tornar santo, o que vai acontecer? Eu comecei a ler Bíblia, comecei a jejuar. Eu olho algumas pessoas e eu vejo que não está orando tanto quanto eu, não está lendo tanta Bíblia quanto eu, não está jejuando quanto eu. O que eu vou pensar? Que eu sou melhor do que eles. Sou mais santo do que eles. Então agora isso vai me dar um fôlego, certo? Porque eu estou vendo muita gente atrasada. Então, o que acontece? O que aconteceu com esses caras aqui? Eu relaxo, baixo o nível, baixo a guarda. Agora, se Deus falar assim para mim, não tá bom, continua, marcha, né? Você está numa grande corrida. Contra quem? Contra você mesmo. Então, se você parar, você vence. Se você continuar, você é vitorioso. Agora eu não entendi nada. É a luta da carne e do espírito. Por isso que a palavra diz exatamente isso, né? Quando você pensa que você está forte, você está fraco.
E quando você acha que você está fraco, é aí que você está forte. Por quê? O que acontece quando o crente de verdade, né? Não estou falando de Nutella, não. O crente de Nutella, estou fraco. Ah, o pastor também não me visita, os irmãos também não me mandam mensagem, isso aí é Nutella. O crente mesmo, quando ele está na prova, quando ele está ali moído, quando ele está naquela coisa que ele não está nem querendo ir para a igreja, o que ele faz? Ele vai orar. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá as mãos, Senhor, eu estou entrando, mas eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que as suas mãos estão estendidas, eu sei que o Senhor ainda tem propósito no meio de tudo isso, então eu não vou parar, eu não vou me entregar, eu não vou me render, Senhor, eu vou continuar, porque o cara está achando que está fraco. E essa fraqueza vai aproximá-lo de... Agora, quando o cara acha que está forte, ele não vai para a guerra. Foi o que Davi fez. Não preciso, eu estou forte, estou tranquilo. Tem quem guerreie por mim, tem quem ore por mim, tem quem ore por mim, tem quem consagre por mim, tem quem jejum. Então eu estou tranquilo. Vou ficar no palácio. Vou baixar a guarda. Vou orar em casa. Vou estudar sozinho. Beleza. A queda é certa. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E o que é soberbo? Exatamente esse sentimento de que eu posso, eu sou suficiente, eu me garanto, eu resolvo qualquer parada, eu não preciso de ninguém. Isso é soberbo. Certo? E Deus não me ensinou a ser soberbo. Ele disse que Deus resiste ao soberbo. O que é isso? Não, você está muito orgulhoso, eu quero falar com você. Deus resiste, um gelo. Deus dá um gelo. Você está orando, Deus está vendo soberbo no seu coração. Você não vai ficar fazendo barulho aí, não vou parar nem para te ouvir. É duro, né? É doído, né? Mas a Bíblia diz que o contrito de coração, o quebrantado de coração, a Bíblia diz que Deus não resiste. O que é contrito? O que é quebrantado de coração? Aquela situação que às vezes você não consegue nem orar, mas você não consegue falar, você não tem palavras, você está se sentindo tão quebrado, você está se sentindo tão... que você não acha nem palavra para orar. Porque você está moído, você está quebrado, você está dilacerado. A Bíblia diz que Deus não Deus desce correndo para ajudar. Mas ele resiste ao soberbo. O que é o soberbo? Às vezes a pessoa que está na mesma condição, está quebrado, está moído, está conversando, olha para ele. Vai dizer, ó, soberbo, fica aí que o senhor faz de conta. O outro está lá com a cara no pó, chorando, esmigalhando, e Deus está ali, ó, derramando poder, vitória, força, graça. E quando levantar, sai da frente. Está entendendo? Então, a soberba, ela não pode ser vista por homens. A gente percebe. Quando está muito, a gente percebe. Mas Deus consegue ver a soberba, mesmo ela disfarçada de humildade. Deus consegue ver. Meu Deus, que é a situação lá do homem no templo, né? Que Jesus falou. A falsa humildade. Né? Jesus resiste, Deus resiste ao soberbo. Quando nós estamos aqui falando de comunhão, né? Essa a questão. E para termos esse relacionamento com Deus, né, eu tenho que entender que eu nunca vou alcançar a perfeição, mas eu tenho que continuar tentando. Quando Paulo fala assim, olha só, Deus agora coloca a todas as igrejas da Ásia na mão de Paulo. Agora os crentes que estavam nem aí para Paulo, agora estão idolatrando ele. Até hoje, né? A gente encontra os discípulos de Paulo. E Paulo imagina naquela época. E aí Paulo percebe que está se tornando um objeto de adoração no meio do povo. E aí ele percebe aquela situação. Ele percebe que o negócio tinha crente que não queria mais nem ir em outra igreja que outro discípulo tinha ajudado a fundar. Eu só vou na igreja de Paulo. O que Paulo faz?
Combati o bom combate, encerrei a carreira. Vou guardar a fé. Vocês se viram aí. Isso eu já ensinei para vocês que vocês precisavam. Ele desvia? Não. Ele vai se humilhar e orar e buscar a Deus no secreto. Vou até o dia da sua redenção. Até o dia que o Senhor chamou ele para si. Tá certo? Mas ele sai de cena. Vai tirar os caras do culto aí hoje para você ver a confusão que você arruma. Eu conheci lá em Goiás, lá do lado, você não está aguentando mais nem ficar em pé. Mas fala para ele que ele podia colocar outro camarada na frente para tomar conta da igreja para você ver a confusão que você arruma. Entendeu? Por quê? Soberba, a ganância. Porque não sabe sentar, não sabe ouvir. Não sabe ser apacentado por outra pessoa, não sabe ouvir uma pregação de outra pessoa, certo? Então, agora Paulo, antes desse momento, quando ele entende que, as pessoas estão me colocando no lugar de Jesus, eu não estou no lugar de Jesus não, Jesus é Jesus. Essa é a condição de, às vezes, de alguém tentar chegar o mais próximo da perfeição possível, né? E é por isso que Deus, enquanto nós estamos aqui, nós vamos tentando. Quando Deus vê que a gente chegou perto, o que ele vai fazer? Machado na área da água. Por quê? Finish. Deu. Alcançou a estatura de varão perfeito? Amém, querido. Vem para cá que a sua vaga está aqui, seu lugar é aqui. Não é mais ainda. Por quê? Porque agora você está mais próximo da santidade do que da carnalidade. Então agora você vem para cá. Ah, pastor, então eu vou cometer uns pecadinhos nesse vídeo. Não, filho. Não, filho de Deus. O que nós queremos? Eu quero ser salvo. Se agora, se daqui 10 anos, se daqui 5 anos, o que ficar aí, Deus cuida de novo. O que eu não posso abrir mão é da minha santificação, da minha salvação, do meu lugarzinho do lado de Jesus. Isso aí eu não abro mão de jeito maneira. O resto é substituível, ele substitui, ele coloca outro no meu lugar. Rápido. Certo? Pode perguntar. Porque se eu parar, se eu não ia conseguir fechar. Você me pergunta. Olha, capítulo 32 aí, o rei da Síria, Senaqueribe invade Judá e destrói o exército. Mas você vê que Ezequias vem arrumando as coisas, certo? Institui a Santa Ceia. Está tudo dentro do calibre aí, é o que parece. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas, prepara o templo, tá certo? Ajustou toda a obra. Verso 20 do capítulo 31. E assim fez Ezequias em todo Judá e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus com todo o coração, e fez e prosperou. Glória a Deus, aleluia, até que enfim, né? Alguém. Mas aí vem Senaqueribe, invade Judá e destrói o seu exército. Poxa, agora que estava indo tudo bem. E aí? Se eu estou fazendo tudo que Deus mandou, se eu estou dentro da vontade de Deus, se eu estou, por que então me sobrevém uma situação dessa? E aí? É justo isso? Deus é Deus de justiça? Poxa, se eu estou errado, tudo bem. Se eu estou no erro, cuidado, vai. Mas Deus acabou de elogiar o cara aqui. Ele acaba de fazer um elogio para ele. E aí, vem a pedalada no inimigo assim. Então não barrou. Tantas outras vezes Deus não impediu, Deus não interviu, Deus não... Por que aconteceu? Ele já tinha falado o que aconteceu. Ele já tinha falado o que aconteceu. E se Deus já falou, tá falado. Se Deus falou, tá falado. Mas eu fiz a minha, tudo bem, mas você não está no mundo sozinho. Não é só você. As consequências daquela situação veio para geral, veio para todo mundo. Você está certinho, você está orando, você está ali, mas tem um Jonas no barco. E por causa de Jonas, o barco vai para
No caso de Jonas, o barco vai quase afundar. Mas ele não vai naufragar, porque o Senhor está conosco. Aqueles que estavam de fato dentro da vontade do Senhor foram preservados no meio de toda essa situação aqui. Né? Vamos encurtar aqui a história. Capítulo 32. Destrói os seus exércitos. Fortificou. Verso 7 do 32. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior convosco do que ele. Ué, estão sendo levados cativos. O inimigo está humilhando vocês, mas o maior está contigo. Poxa, aí não, meu irmão. Ué, não parece que tem alguma coisa errada aí? Ué, quem tinha que ganhar não era o mais forte? Na lógica humana, nossa lógica. Quem tinha que vencer? Não era o mais forte? Não era o maior? Mas aí Deus fala assim: fica tranquilo. Vocês estão sendo levados cativos. O inimigo está humilhando você. Mas fique tranquilo, fique tranquilo. Porque o maior está convosco. A conta não fecha, irmão. É igual Jesus, né? No mundo tereis, mas tem de bom? Eu venci o mundo e vocês estão com vocês. Estou com vocês. Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ele começa assim: eu vou falar isso para vocês ficarem tranquilos. Ele começa assim, nesse versículo aí. Ele fala assim: eu vou falar uma coisa aqui para vocês ficarem tranquilos, para vocês terem paz, para vocês ficarem sossegados. Tá bom, senhor, que mensagem boa. Então diga, mas está precisando mesmo de você. No mundo, vocês vão ter aflição. Jesus volta, aí é Pedro, quem sabe, Senhor, eu nem volta, eu não entendi o que o senhor falou aí agora. João estava me mitigando aqui, eu não entendi o que o senhor falou aí. Tá, Jesus falou assim: o que eu vou falar agora é para vocês terem paz, para vocês ficarem tranquilos. Ah, então tá bom, Jesus, nós precisamos dessa mensagem. Então diga que agora eu estou entendendo, estou ligado o que você está falando aí. Então, no mundo, vocês vão ter aflições. Jesus, mas não era para ter paz? O senhor falou. O senhor falou que a gente ia ter paz. Eu falei que vocês iam. O que eu estou dizendo agora é para vocês terem paz, para vocês ficarem tranquilos. Tá, e qual que é a mensagem? No mundo vocês vão ter aflição. Não, Jesus. O senhor está pregando duas mensagens aí, parece. Porque nós não estamos entendendo o que o senhor está falando. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom? Porque eu venci. E vocês também? Eu não vou tirar a prova de vocês. Eu não vou tirar a aflição de vocês. Eu não vou tirar. Não adianta chorar, não adianta perguntar, não adianta bater a perna. Não vou tirar a aflição de vocês. Mas tem de bom? Porque eu venci e vocês também vão vencer. O resultado final é vitória. O resultado final é vitória. E qual que é a senha, né? Qual que é a senha? Tem de bom ânimo. Tem bom ânimo. Quando? No meio da aflição. Eita, Que bom ânimo é esse? aleluia. Saber que você tem uma carta na manga. Está sendo humilhado, está sendo afligido, o inimigo está se levantando, mas eu tenho uma carta na manga. Eu creio. Qual é a carta na manga? O maior está comigo. Eita. Ele sabe. Eita glória. Daniel, você está sendo levado cativo, Daniel. Fica quietinho, Daniel. Você está no meio dos pecados. Tá bom, Senhor. Qual que é a senha? Fica tranquilo que eles não sabem que eu estou com você. Fica quietinho aí, Daniel. Chega lá na Babilônia, no meio dos exilados, no meio do cativeiro. O rei vai dar uma passeada no meio do. Esse jovem que não era para estar aqui, ele é diferente, ele sabe conversar, ele é alinhado. Leva ele para dentro do palácio. Está entendendo? Mas, meia hora atrás, Daniel estava onde? Acorrentado, algemado, com corrente na mão e nos pés, andando junto com os outros que estavam errados, junto com os outros que não estavam orando, junto com os outros que estavam transgredindo, junto com os outros que estavam pecando.
Você consegue entender isso? José, a mesma situação. Os jovens chorando porque estavam longe da mãe, longe do pai, porque tinham sido tomados, estavam lá no meio dos escravos, foram tirados do monte. Quem sabe? Estavam orando lá em cima do monte, os jovens buscando ao Senhor, na escola de profeta, aprendendo de Deus. Aí vem o rei Senaqueribe e pega eles e leva cativo para lá. Consegue entender isso? Poxa Deus, eu estava orando. Oh Deus, aí não. Agora eu entendi o que eu faço. Aí chega lá, alguém pega e vai colocar para carregar peso. E aí vem o primeiro, levanta o peso, vem o outro, levanta o peso. Aí chega quem sabe para Sadraque e diz, olha, pega essa pedra aqui, levanta essa Sadraque, olha assim, rapaz, essa pedra aqui pesa uns 500 quilos. Eu falei, você ainda besta de uma. Você entende alguma coisa? É que você sabe que essa pedra não é. Calma aí. Se a gente pegar junto aqui nós quatro, levanta mais rápido, o serviço rende. E olha assim, eu falei, esse jogo está no lugar errado. Leva eles daqui. Está entendendo? Porque Deus tem os seus caminhos. Se o chefe do exército, da guarda, percebe a qualidade desses meninos antes, o que ele tinha feito? Matado. Pode ser que algum deles tome o meu lugar. Então eu vou matar. Não é necessário, às vezes, Deus fazer a gente passar por doido mesmo. Às vezes é necessário Deus fazer a gente passar por errado, por escravo. Para quê? Para sermos guardados, para sermos escondidos, para não sermos lembrados. Tem um velho ditado que diz assim, né? Quem não é visto, não é lembrado. Simples assim. Não é que Deus te esqueceu, às vezes Deus está te escondendo. Fique tranquilo, o maior continua contigo. Na trajetória de José, durante a sua estadia na prisão, José está lá preso, humilhado. E por diversas vezes você vai ver a Bíblia dizendo assim, ó, o Senhor estava. Será que não tinha um lugar melhor para Deus estar, não? Numa cela com José. Não podia estar no palácio com Daniel? Não podia estar em outro lugar? É lógico que não temos diferença, mas conjecturando isso. Deus podia escolher um lugar melhor para estar? Não podia estar nas campinas? Eu não podia estar no manto da sua glória? Logo na cadeira. Por quê? Porque o seu servo estava lá. Porque alguém que estava guardado por ele estava lá. Você entende isso? Não fique tranquilo, porque às vezes o Senhor precisa nos apagar, o Senhor precisa nos esconder, porque às vezes a nossa voz está incomodando muito, o inimigo está agoniado, aí Deus vem e abafa nós, esconde nós, para aquele vento passar, a situação passar, o inimigo nos esquecer. E quando o inimigo pensou que José estava vencido, estava morto, estava cansado, quando ele se dá fé, José está sentado no governo do Egito. Que é assim que Deus faz. Quando pensou que Daniel estava vencido, estava cansado, que Daniel estava acorrentado, quando pensa que não, Daniel está no palácio, agora já é intocável. Agora ele já é intocável. Ninguém será intocável antes de ser moído, antes de ser batido, antes de ser humilhado. Ninguém será intocável sem primeiro ser moído, ser batido, ser quebrado. Esse é o processo. Jesus passou por isso. José passou por isso. Todos aqueles que foram levantados por Deus para uma grande posição, para um grande propósito, primeiro foram quebrados, primeiro foram moídos, primeiro foram escondidos. Eu não sei o que Deus tem na sua vida, mas se você está passando por esse processo, se você está sendo moído, se você está sendo quebrado, se você está sendo escondido, se prepare, porque um grande mover Deus vai fazer, porque uma grande situação
situação está preparada para a sua vida, para que você seja novamente apresentado. Aqui, quando alguém olhar e dizer, é esse? Não é. Olha aqui, ô Judá, esse aqui é seu irmão, vocês acharam que tinha matado o José aí. Não é, você deve estar doido. Não parece José. Tem nada a ver com José, esse cara aí é inteligente, esse cara aí está numa posição de autoridade, esse cara aí nem daqui é. Meu irmão não é desse povo aqui, meu irmão é de lá, é hebreu, não tem nada a ver. Não é dessa terra aqui. Como ele se tornou presidente de uma terra sendo estrangeiro? Não é, meu irmão, não pode ser. Quem disse? Quem falou que não pode? E a capa na mão? E os choros de madrugada? E as orações que ninguém sabe? E os propósitos que ninguém viu? E a caminhada com Deus que ninguém conhece? Quem viu a ira de Moisés ao ver o povo agindo de uma forma ímpia, não sabia que ele estava vindo de um relacionamento de intimidade com Deus. Não sabia que ele estava vindo de um momento de uma conversa íntima com o Todo-Poderoso. Pelo contrário, deram ele como morto. Moisés morrendo. Por quê? Porque ninguém vê mais, ninguém fala mais dele, ninguém ouve mais a voz dele, ninguém sabe mais onde ele está. Ele morreu. Daqui a pouco vem Moisés com o rosto coberto da glória de Deus. Aleluia! Sabe que Moisés estava morto. Daqui a pouco vem aquela grande luz descendo a montanha, alguém fala, é um anjo, o que é aquilo ali? É um extraterrestre, é alguma coisa da área 51, o que está acontecendo? O que é aquilo ali? É uma estrela que está caindo do céu? Quando chega perto, não, é Moisés. Como você vai se apresentar quando você sair do anonimato? Como você vai ser visto quando você sair do anonimato? O problema não é você ser esquecido, o problema não é as pessoas não lembrarem de você, o problema não é as pessoas não fazerem questão de você, o problema é como você vai se apresentar quando você voltar. Aleluia! José está na cadeia, sujo, fedendo, maltrapilho. Alguém chega para José e diz, você precisa se apresentar. Ele falou, eu não tenho que tomar um banho. Eu não posso chegar lá com essa cara aqui, não. Vou chegar lá com cara de quem sabe o que está fazendo. Vou chegar lá com cara de quem sabe governar. Vou chegar lá com cara de quem vai se apresentar diante do rei. Porque para nós aqui, para nós. Alguém daria um cargo de importância para alguém com uma aparência derrotada? Você acha que ele comia bem na prisão? Você acha que ele era... Não. Por mais que ele fosse bem tratado, por mais que ele tivesse a administração da cadeia na sua mão, ele era um preso. Certo? Mas quando ele se apresenta, ele estava pronto para a situação. Cuidado, isso é um alerta. Cuidado para não estar pronto na hora que Deus for te apresentar. Aleluia! Cuidado para não estar pronto na hora que Deus mandar te chamar. Cuidado. Cuidado para não ter nada te envolvendo, te prendendo, te segurando na hora que Deus mandar te chamar. É por isso que o cego, na hora que alguém diz assim, ó, o Senhor está te chamando, ele disse, ele vai me curar. Mas ele não falou que ia curar. Mas ele não prometeu nada, ele só chama, mas ele já sabia qual era o resultado. Você pode ouvir o Senhor te chamar? Talvez até hoje você não conseguiu se levantar. Só quem já passou por isso sabe comigo. Quem que nunca acordou com aquela pressa de ir no banheiro ou atrasado e tentou levantar quando percebeu que estava embolado no meio da cena? É um desespero. Ai meu Deus, preso, amarrado, que não solta, não desprende, né? Essa situação. Às vezes a pessoa está assim, no espiritual, o Senhor está chamando, e a pessoa não consegue se desprender dos seus problemas, das suas situações, da sua agonia, do seu desespero, das suas dores, das suas convicções, das suas reclamações. Deus está chamando, a pessoa está assim, mas é por
isso, é por aquilo. Ah, Senhor, eu não vou por causa daquilo outro, eu não faço por causa desse cano, por causa de fulano, é por causa disso, é por causa daquilo. E Deus está dizendo, vem. Eu só quero que você venha. Eu só quero que você ande. Eu só quero que você se adiante. Certo? Ah, mas será que ele chegou e agora está indo todo mundo cativo? E agora o que aconteceu? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha postura? Verso 20 do capítulo 32. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso, clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes do chefe do arraial do rei da Síria, e esse tornou com vergonha o rosto em terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali a espada, e assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos aqueles que o guiou, e muitos traziam presentes a Jerusalém e ao Senhor as coisas preciosíssimas, e a Ezequias rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as Deus permitiu que o inimigo invadisse, permitiu que o inimigo achasse que já ia ser vitorioso, porque estava escrito, tinha que acontecer, mas não estava escrito que tinha que ser na vez de Ezequias. Está entendendo? Estava escrito que tinha que acontecer, mas não estava escrito que tinha que ser na vez dele. Você viu como que a gente sofre por antecipação? Você viu conforme eu fui pregando, você já foi entendendo, você já foi vendo o povo cativo, o povo preso, o povo escravo, eles nem tinham sido aprisionados ainda. É isso que aconteceu com a maioria deles. Quando o rei da Síria invadiu, eles já se sentiram presos. Será que acontece diferente com a gente? Quando o inimigo se levanta, quando o inimigo diz assim, eu vou te parar, eu vou acabar com o seu ministério, vou acabar com a sua vida, eu vou destruir você. Como que a gente se sente? Destruído. Já se sente parado. A gente já se sente derrotado. O inimigo nem fez nada ainda, só falou o que ia fazer. Porque a pior prisão, né? A pior prisão é a da mente. A pior prisão é a psicológica. E eu já falei isso para vocês, eu contei a história do elefante. Quem que nunca foi no circo, né? E aí você vai no circo, e aí você vê aquele elefantão, aquele bicho grande, daquele tamanho, amarrado no topo. Que nem é uma árvore de verdade. É uma madeira que ele põe lá e prende no tronco. A árvore está solta no chão, né? É só o tronco. Mas o bicho fica ali, acreditando que está preso. Porque quando ele era pequeno, quando ele ainda era fraco, prenderam ele numa árvore de verdade. E por diversas vezes ele tentou soltar, ele tentou sair, ele tentou se desvencilhar e não conseguiu. Então ele cresceu com a seguinte mentalidade: eu não posso me soltar dessa corda. Eu não posso me soltar desse tronco. Esse tronco é mais forte do que eu. Essa corda é mais forte do que eu. E agora ele tem força para arrancar a árvore inteira, para enrolar, né, a sua tromba na árvore e puxar ela no chão. Mas ele não sabe. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Que às vezes a gente não tem a informação. Aleluia. Sabe qual é o problema? Que a gente não guarda a senha. Sabe qual é o problema? A gente acredita nas coisas e na força que o inimigo teve no passado. A gente acredita nas vezes que nós fomos vencidos pelo inimigo, mas nós nos esquecemos que agora o maior é o que está conosco. Agora você não está mais sozinho. Agora não é na tua força, você precisa entender isso. Agora não é na sua força. Não é porque foi assim que aconteceu que assim vai acontecer. Porque agora você tem o Senhor Deus Todo-Poderoso que peleja por você. E mesmo depois de toda essa vitória, de toda essa situação, a Bíblia diz que Ezequias adoeceu. Nós já vimos isso lá em 2 Reis 20, né? A doença de Ezequias, lembra? Aí o profeta vem falar com ele, lembra?
E o profeta fala para ele, Senhor, olha, o negócio é o seguinte, agora você vai morrer. O rei da Síria não conseguiu te vencer, mas você foi vencido pela sua própria mente. Você foi vencido pelo seu próprio psicológico. Porque você deixou de servir a Deus, você deixou de obedecer a Deus, você deixou de o Todo-Poderoso de lado. As ordenanças do Senhor agora já não são prioridade para a sua vida. Então agora você vai morrer. Aí ele achou de volta o caminho da humilhação. Ele volta o rosto para a parede. E ele sabia tanto que ele estava longe de Deus, que ele não fala, Senhor, olha, estou aqui, Senhor. Não, ele fala, Senhor, lembra. Olha como faz tempo. Será que fazia tempo? Senhor, lembra como eu te servia. Lembra como eu fazia. Lembra como eu orava. Lembra como eu obedecia. Tudo no passado, a oração dele. Você vai lá em 2 Reis 20, você vê que a oração dele é toda no passado. Ele entende que naquele período, que naquele momento, ele não estava se relacionando com Deus. Ele entende que havia sido criado uma distância, mas Deus precisou falar que ia matar ele, para ele perceber que existia um abismo, que a ponte tinha caído, que não tinha mais um relacionamento, que não tinha mais uma amizade, que não tinha mais acesso. Você entende isso? Acho que tem gente que Deus precisa ameaçar de morte nos dias. Tem gente que Deus vai mandar Isaías na porta, dizer, ou te conserta, ou Deus vai te matar. Ou te conserta, ou Deus vai acabar com a sua saúde. Ou te conserta. Quem sabe assim lembra, né? Quem sabe assim lembra? Senhor, lembra que eu era crente? O Senhor lembra? O Senhor lembra que eu ia para o culto? O Senhor lembra que eu ia para o ensinamento? O Senhor lembra que eu ia até para a oração? O Senhor lembra que eu não faltava? O Senhor lembra que eu não deixava de ir? O Senhor lembra? O Senhor lembra, Senhor? Ele vai dizer, eu lembro, que ele está lembrando de você. Vou mandar o Senhor te evangelizar de novo. Você não lembra, né? Mas graças a Deus que eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Você lembra? Não deixa isso cair no esquecimento, não. Não deixa a sua amizade, o seu relacionamento com Deus cair no esquecimento. Não deixa. Porque a Bíblia vai dizer que Deus deu longevidade para Ezequias. Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Mas os 15 anos de vida que Deus deu para ele não foi o suficiente. Porque nesses 15 anos de vida que ele teve, ele esqueceu de novo o relacionamento com Deus. Deus lembrou, mas ele se esqueceu. Ou melhor, Deus não esquece, mas Deus se fez lembrar do relacionamento e deu mais 15 anos de vida para ele. E com os 15 anos de vida, o que ele fez? Antes tivesse morrido em cima da cama. Naquela hora que o Senhor lembrou que ele conseguiu ter um acesso antes tivesse morrido ali. Porque os 15 anos de vida que Deus deu para ele, ele usou e viveu fora da presença de Deus e morreu sem a presença do Eterno, né? Morreu longe de Deus. Aí entra Manassés, e a Bíblia vai dizer que Manassés já entra idolatrando, já entra na idolatria. Aí sim, né, nós conhecemos aí o cativo de Manassés, a oração e morte dele, certo? Entra Amon, um reino de impiedade também. Josias entra agora abolindo a idolatria, colocando o Senhor de volta no templo. 35 aí, a Páscoa, né, que é nós vimos aí falando de novo, a Páscoa aparecendo de novo. A Páscoa tinha acontecido lá em Judá, né? Agora Jerusalém começa também a falar, opa, olha o que está acontecendo lá. Lembra quando eles celebraram a Páscoa, o Senhor se fez presente no meio deles? Lembra que o Senhor não havia uma luz de Jessé brilhando no meio de Judá quando eles ministraram a Páscoa? Nós não fizemos. Vamos fazer a nossa? Vamos buscar o Senhor para perto de nós? Vamos celebrar a comunhão? E a Bíblia vai dizer que agora é a vez deles, né, celebrarem a Páscoa, trazer a presença de Deus, né, para perto de si. Olha o verso 3. E disse os levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor, onde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E não tereis mais essa carga nos ombros. Agora, servi o Senhor vosso Deus
e o seu povo de Israel. Eles estavam carregando a arca, mas eles entenderam que eles não estavam com a presença. Dizendo, olha, essa carga, essa arca só está sendo peso para nós. Vamos colocar ela no lugar que foi estabelecido para ela. Vamos levar ela de volta para dentro do templo. E é lógico que para levar a arca eles tiveram que entrar. Não era só a arca que estava fora do lugar onde deveria estar. Eles também estavam. Porque nós vamos dar uma voltinha ali, mas a arca não pode ficar, a presença não pode ficar. Então nós levamos a presença. Como se Deus pudesse ser levado para algum lugar. Deus não pode ser levado para nenhum lugar. Ele é convidado para estar. Ele é invocado, ele é aclamado, ele é chamado. E aí ele se abre. Só que eles começaram a conduzir a arca como se eles pudessem manipular a presença e a vontade de Deus. E aí Deus simplesmente deixou o peso da arca para eles. A arca só foi o peso, porque não tinha a Aí eles entenderam, falou, a arca sem a presença, sem Deus, a arca fora da coisa não adianta, gente. Então vamos levar a arca de volta. E quando eles trazem a arca de volta, eles se deparam com a presença de Deus, né? Mas o rei, né, não teve a mesma ciência, né? E agora ele provoca o rei do Egito, que é Deus não mandou ele arrumar guerra com ele. Pelo fato deles levarem a arca de volta para dentro do templo, eles acharam que agora Deus era obrigado a dar vitória para eles. Não deu nem tempo, né, de cultuar, não deu nem tempo de se envolver com a presença de Deus, que era o que Deus queria que ele fizesse. Se eles tivessem se envolvido com a presença de Deus, Deus teria dado o livrar, porque maior é o que está com. Lembra de Ezequiel? Quando achou que ia morrer, o inimigo ameaçando, o inimigo na porta, e Deus deu vir, aqui foi diferente. Porque eles largaram a arca de Deus lá, largaram a presença de Deus lá e se escafederam fora. Certo? Então, 36, Joacás é levado cativo para o Egito, e aí sim agora o cativeiro de fato acontece, porque veio uma sucessão de impiedade, e agora a Bíblia vai dizer que o rei do Egito agora de fato ele invade, certo? Agora ele consegue. A Bíblia vai dizer que Deus até tentou dar o livramento, mas eles não fizeram. Olha o 15 do 36. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-os, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus tentou dar o livramento para eles. Deus se compadeceu. Deus tentou dar vitória para eles. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e os desprezaram a palavra e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor se virou contra eles. O furor do Senhor se virou contra o seu povo, o que não sobrou nenhum remédio para eles. E então se lascaram, traduzindo, se lascaram-se, porque Deus ainda tentou dar uma última cartada, Deus tentou dar um último livramento, Deus tentou dar vitória para eles, e eles não quiseram, não ouviram a palavra, não ouviram a pregação. Não, vocês estão errados, não é assim, não, eu não concordo, não concordo. Graças a Deus que hoje em dia não tem isso, né? Aí eu não concordo. Essa pregação, porque essa palavra, que eu acho que foi para mim. E foi para quem? Deus. Aqui a palavra é para quem quer. A palavra é para você mesmo, é para mim mesmo, é para nós. Quer ver ficar maluco? Não, lógico, o pastor falou, para mim, foi para você mesmo. Foi para quem? Para alguém que está lá nos Estados Unidos? Não, para nós. A palavra é para quem está aqui, para mim, é para você, é para ele, é para o outro, é para todos nós. Né? O problema é que às vezes as pessoas estão tão dentro da sua verdade, né, que rejeitam a palavra e o ensinamento de Deus. E quando você rejeita a palavra, quando você rejeita a orientação de Deus, automaticamente você entrega a vontade do inimigo. Por quê? Porque você abriu mão do livramento, você abriu mão da palavra, você abriu mão daquilo que Deus estava te trazendo como suporte para poder te dar livramento, tá certo? Mas enfim, né? A fé não é de todos.
Verso 22, porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, né? O grande, o rei da Pérsia, para poder dar o livramento, né? O qual foi e fez passar o pregão, quer dizer, ele passou o traslado da lei, dando-lhes, né, a permissão para a saída do cativeiro. Né? Eu já expliquei isso aqui para vocês, mas quando a gente entrar lá no livro do profeta Isaías, nós vamos passar por essa carta de novo, então se faz necessário explicá-la, né, no seu inteirinho. Mas Deus levantou Ciro para poder dar livramento, tirar o povo do cativeiro. A gente lembra aqui, parece que foi na mesma semana, né? Foram para o cativeiro, veio o livramento, Deus, né? Parece que foi rápido. Mas entre esses versículos que nós lemos aqui, esses 4, 5 versículos que nós lemos aqui, entre eles, tem nada mais, nada menos do que cerca de 74 anos. Entre esses versículos que a gente lê assim, parece que foi na mesma semana, né? 15 dias, rapidinho, né? A gente lendo assim, parece que foi rápido, mas entre esses versículos que nós lemos agora aqui por último, se passaram mais de 70 anos, tá certo? E aí nós encerramos aí o livro de 2 Crônicas, né? Os principais personagens aí, né? No caso são Salomão, Asa, Josafá, Ezequias e Josias, né? De 2 Crônicas, os principais personagens aí dessa história, certo? E assim nós encerramos aí o livro de Crônicas com o decreto de Ciro, né? Ordenando o retorno dos exilados aí, né? O fim do cativeiro, como nós vimos aí, né? Com 70 anos de trânsito, 70 anos de cativeiro, certo? Esse período nós vamos ver ainda nas histórias que vão se vir, né? Esdras, Neemias, essas histórias que nós vamos ver está dentro desses 70 anos, tá certo? No final desses 70 anos agora. Então é o que nós vamos estudar para frente, tá certo? Mas essa é a novela, né? Nós vamos voltando aí os capítulos, entendendo a situação agora de cada indivíduo dentro dessa história, tá certo? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Então, guardar, né? Guardar a presença, né? Guardar a pergunta. Então, curva as suas cabeças, então, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, queremos te agradecer, Senhor, pelos teus ensinamentos, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu encorajamento, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença na nossa vida. Não abrimos mão, Senhor, de ti, não abrimos mão, Senhor, da tua presença, não abrimos mão, Senhor, da tua instrução, que te pedimos, Senhor, fica conosco, confirma a vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, manifesta a tua glória e o teu poder. É o que nós te pedimos e te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. As mãos erguidas, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós até a volta